Mas em tudo Deus, Ele ministra ao nosso coração e nos ensina através de pessoas, através de vidas. E hoje, vendo essa apresentação dos juniores, o nosso coração se alegra em poder ver que de alguma forma eles estão sendo instruídos na verdade. O Ministério Infantil, você vê que as crianças, elas vão sendo instruídas na verdade. E hoje eu quero falar um pouco a respeito de ressurreição, porque Jesus não ressuscitou 3 dias depois de sua morte. Jesus, ele ressuscitou no 3º dia. Há algumas pessoas que questionam a respeito da morte de Jesus, falam, mas se ele ressuscitou 3 dias depois, não é no domingo. Em momento algum a Bíblia fala que Jesus ressuscitou 3 dias depois de sua morte. A Bíblia diz que ele ressuscitou no 3º dia. Então, na sexta-feira, que é intitulada como a Sexta-feira Santa, Jesus, ele foi crucificado ao meio-dia. Passou a noite de quinta apanhando, sofrendo. Logo pela manhã ele é levado à via dolorosa e ao meio-dia Jesus morre na cruz do Calvário. Mas ele ficou 3 horas agonizando, 3 horas no processo de morte. Toda morte há um processo. E Jesus, do meio-dia, praticamente às 3, ele ficou dependurado na cruz, naquele processo de morte. E às 3 horas da tarde, ou às 15 horas, Jesus morre. A Bíblia fala que o céu escureceu, houve um grande terremoto, e Jesus morreu. Se tivesse um médico ali naquela hora, ele teria gritado assim, às 15 horas, porque um médico dentro de uma sala de cirurgia, dentro de um centro cirúrgico, quando um paciente morre, tem uma pessoa dentro ali que ele é específico para gritar a hora da morte. Você sabia disso? Numa cirurgia, uma pessoa morreu na cirurgia, um médico ele tem que falar em voz alta o horário daquela morte. Então, a hora que fez esse aparelhinho, alguém fala na sala de cirurgia, 15 horas. Para ficar estabelecido e para que todos saibam que aquela hora, aquela pessoa morreu. Então, se tivesse alguém ali no Monte da Caveira, teria gritado 15 horas. Mas o problema é que na hora exata da morte de Jesus, todo mundo tinha saído correndo. Ninguém tinha ficado. Poucas pessoas tinham permanecido. Uns porque abandonaram de verdade. Outros porque a terra começou a tremer, um grande terremoto veio sobre a terra, então todos se dispersaram. O céu escureceu como nunca havia se escurecido. Então Jesus morre, aí começa a briga pelo corpo de Jesus, ou pelas vestes de Jesus. José de Arimateia pega o corpo de Jesus e olha que interessante, José de Arimateia era um homem que caminhava junto com os discípulos de Jesus, e ele era um senador. Tem gente que acha que não acha importante ter políticos na igreja, ou a igreja apoiar políticos. Mas se não fosse José de Arimateia, um político, ninguém tinha conseguido pegar o corpo de Jesus. Ele usou da influência política dele para dizer assim, eu quero o corpo de Jesus. E aí as pessoas olharam e falaram assim, olha, se esse homem está pedindo, vamos liberar, deixa ele. E José de Arimateia então ali envolve o corpo de Jesus num pano de linho fino e leva Jesus para a sepultura. Vai aquele culto fúnebre até a sepultura e coloca Jesus dentro da sepultura. Mas havia um grande rumor de que ele ressuscitaria. Então, o governador, ele fala assim, olha, coloque 2 soldados para não ter perigo dos discípulos virem roubar o corpo de Jesus na madrugada. E então 2 soldados ficou escoltando o túmulo de Jesus. É aquele negócio, tem coisas que nós não acreditamos, mas por via das dúvidas é melhor prevenir. Então eles não acreditavam na ressurreição.
Mas por via das dúvidas é melhor colocar 2 soldados. E Jesus morreu porque disse que em 3 dias derrubaria o templo, e em 3 dias reconstruiria o templo. Jesus, quando ele diz isso, ele está falando da sua morte e ressurreição. E nessas palavras foi onde os romanos acharam um ponto de acusação, porque lá em Esdras fala que aquele que blasfemar contra o templo, aquele que falar que vai derrubar o templo, precisaria ser morto, ser dependurado no madeiro. A sua casa ficaria deserta. E então Jesus, ele é sepultado. Passa-se então o sábado, e no terceiro dia do processo de morte, da morte até a ressurreição, no terceiro dia, domingo pela manhã, algumas mulheres vão até o túmulo de Jesus, e logo no caminho elas encontram alguns anjos sentados batendo papo. O que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha aqui. E aí um anjo diz a elas, fala assim: se vocês estão procurando Jesus, já era. Ele não está mais na tumba. Se vocês estão vindo procurar Jesus, sinto muito em lhes informar, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E aí elas foram lá, entraram lá e não acharam nada, senão somente o pano que envolvia o corpo de Jesus, jogado sobre uma pedra. E o mais interessante em tudo isso é que tinha o pano de Jesus que havia sido enrolado o corpo dele, e do lado, ou um pouco mais à frente, tinha um lenço dobrado. Porque o corpo, ele não foi envolvido todo num pano. O corpo foi envolvido num pano e a cabeça com um lenço. E nós vamos ver isso na Bíblia daqui a pouco, mas diz a Bíblia que quando elas chegaram, elas viram, aí depois chamaram os discípulos, Pedro entra, os discípulos vêm e falam: mas espera aí, cadê o corpo? Não, o pano está caído. Eles olham do lado, tem um lenço dobrado. E eles falam: ele ressuscitou. Mas ele vai voltar. Diga assim: ele ressuscitou. Mas ele vai voltar. E na Bíblia, a palavra ressurreição, ela vem do termo anastasis, que significa colocar-se em pé, nascer de novo, ou ficar em pé novamente. E hoje eu orava ao Senhor a respeito desta palavra ressurreição, e comecei a orar e agradecendo a Jesus por eu poder fazer parte deste momento e desta celebração da ressurreição. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ressurreição de Cristo, declarando que Ele nasceu, que Ele morreu, mas que Ele não está morto. Ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai, olhando, trabalhando, não deixou de trabalhar. Ele continua intercedendo ao Pai pela minha vida e pela sua vida. Mas Ele passou pelo processo de nascimento, passou pelo processo de vida, passou pelo processo de morte, passou pelo processo de ressurreição, e hoje está vivo sentado à destra de Deus. Mas aí então, esta palavra ressurreição significa ficar em pé novamente. E talvez você já tenha ido em algum velório, e talvez você tenha ido em velório de pessoa que você gostava, amava, e talvez por um momento você, de uma forma meio despretensiosa, colocou a mão no caixão e falou assim: levanta. Vai falar que você nunca fez isso. Eu, toda vez que vou no velório, eu ponho a mão assim e falo: levanta. Não quer? Então tranquilo, fica aí, de boas. Eu tinha um pastor que ele falava assim: ai de quem orar para que eu ressuscite. Se eu ressuscitar, eu te mato.
Ele falava assim, o pastor Luiz Paulo, ele falava assim: nunca, se eu morrer, não passe perto do meu caixão falando para eu ressuscitar. Porque ai de você se eu estiver na porta do céu, o anjo falar assim: volta. Por quê? Porque tem alguém orando para você voltar. Ele fala: eu volto, mas quem vai subir é você. Então não rele no meu caixão pedindo para eu orar, para eu ressuscitar. Porque ressuscitar significa trazer alguém dos mortos à vida. Alguém que já estava deitado morto. Você, quando declara a ressurreição, você está falando: aquilo que está morto ressuscita. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. E por que nós oramos por ressurreição nos dias atuais? Foi a partir daí que eu comecei a pensar a respeito da ressurreição. Porque ninguém orou para Jesus ressuscitar. Ninguém foi lá na tumba fazer vigília para ele ressuscitar. Ninguém ficou em vigília. A Bíblia não diz que alguém ficou em vigília orando para ele ressuscitar. Ele ressuscitou por um propósito eterno de Deus. Tudo que acontece é por um propósito eterno de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3, diz assim: porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Mas aí Paulo continua dizendo: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Então Paulo, ele era muito fiel às Escrituras. E Paulo, ele era muito fiel para replicar aquilo que ele havia recebido. Se você ler o contexto dessa passagem, Paulo, ele vai dizer assim: eu não fui um apóstolo in loco, eu não fui um apóstolo que andei com Jesus, eu não fui um apóstolo que caminhei com Jesus, eu conheci pessoas que caminharam com ele, eu conheci pessoas que andaram com ele. Aí Paulo vai dizer assim: talvez eu seja menor dos apóstolos, porque eu não andei com ele, mas conforme diz as Escrituras e o relato das pessoas que andaram com ele, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu e ao terceiro dia ele tornou-se a colocar-se em pé. E quem pode testemunhar isso? Maria. Quem pode testemunhar isso? Pedro. Quem pode testemunhar isso? 500 discípulos. Quem pode testemunhar isso? Os 12 discípulos. Quem pode testemunhar isso? Pessoas que viram Jesus pós-ressurreição. Quem pode testemunhar isso? Eu vi Jesus. Paulo diz lá em Atos, no capítulo 9, fala que Jesus se apresentou a Paulo. Então, quando fala de ressurreição, é porque a palavra de Deus diz, e nós cremos na palavra de Deus. Ninguém participou da morte de Jesus. Quem aqui estava lá no dia da morte de Jesus? Não, né? Quem foi no velório de Jesus? Alguém? E quem estava no dia da celebração da ressurreição de Jesus? Ninguém. Mas conforme diz as Escrituras, e Paulo, ele é muito fiel a isso, ele fala: olha, eu assim como você, Amarildo, eu assim como você, Karen, eu também não estava lá, mas eu ouvi relatos de pessoas que estavam e que viram e que me confidenciaram momentos maravilhosos dessa ressurreição. E hoje, na Páscoa, nós celebramos esta ressurreição de Cristo, porque as Escrituras dizem que Ele ressuscitou e que hoje Ele está sentado à destra de Deus Pai. Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses e fala assim: se vocês têm que pensar em alguma coisa, pense nas coisas do alto, aonde Cristo está assentado. A ressurreição, ela só acontece para cumprir um propósito divino. A ressurreição de Jesus, ela aconteceu para que aquilo que havia sido predito a respeito dele fosse manifestado verdadeiramente.
E aí eu queria fazer algumas perguntas. Por que uma pessoa que você ama tanto deveria ressuscitar? Quando a gente ora, vamos orar, põe a mão no caixão, dá um tapinha no defunto e fala, ressuscita. Por que ela deveria ressuscitar? Porque você ama ela e porque você gostaria de viver mais um pouco ao lado dela? Mas talvez, será que não seria egoísmo nosso colocar a mão no caixão e dizer, volta? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é? Mas vou usar um exemplo bem chulo, bem ridículo. Você está entrando na churrascaria, alguém falou para você, vou te pagar um rodízio na melhor churrascaria do mundo. A hora que você está entrando, ou a Laís gosta de sushi, né, Laís? Na melhor lugar de comida japonesa, você está entrando, alguém fala assim, deixa para outro dia, vamos embora. O que você vai fazer? Nossa, eu mato. Eu te arrebento a hora que chegar em casa. Por que nós oramos ou declaramos palavras de ressurreição sobre a vida de quem já morreu? Qual o propósito? Para nos satisfazer? Porque achamos que deveríamos ter mais tempo com aquela pessoa? Para consertar talvez algo que deixamos inacabado? Por que nós oraríamos por alguém para esta pessoa ressuscitar? Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo fala isso no final da vida dele, ou seja, não tem mais nada para eu fazer aqui, tudo que era para eu fazer já foi feito. Então combati o bom combate, acabei a carreira. Paulo fala isso no final da vida. Acabei a carreira, eu guardei a fé, vou para o céu com Jesus. Tchau, fui, #partiu. E o que nos faz às vezes colocar os nossos joelhos no chão para orar para alguém ressuscitar? Para satisfazer a nossa falta, a nossa perda? Então, às vezes, pensando nesse quadro, quantas coisas nós queremos para que nós sejamos satisfeitos, mas que não se cumpra o propósito de Deus. Por quantas coisas nós oramos para que nós estejamos bem, mas não para que se cumpra aquilo que foi dito por Deus. Por quantas coisas nós clamamos todos os dias, porque nós achamos bom, mas que não é do propósito eterno de Deus que aconteça. Por quantas coisas nós clamamos e perdemos tempo em oração, sem saber se aquilo é cumprimento de propósito, cumprimento da vontade de Deus. Então quem disse que nós... E uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim que o sinal de apostolado é a ressurreição, que toda pessoa para ser apóstolo tem que ter alguma ressurreição no seu currículo. Falei, rapaz, então estou longe, então vou ter que começar a ficar plantado no velório. Vai que um dia um acorda, né? Vai! Mas por qual motivo nós oraríamos pela ressurreição de alguém? Diga para a pessoa que está do teu lado, aproveite bem de mim. E com todo respeito, se você é amigo da pessoa que está do teu lado, mas pode dizer, porque é no sentido bom da palavra. Diga para essa pessoa, use e abuse. Mas diga assim, depois que eu morrer, passa longe do meu caixão. Não vem com esse pensamento de que vou lá pro velório dele para orar para ele ressuscitar. E aí, quando eu pensava a respeito de ressurreição, hoje me veio essas indagações no coração. Por que nós oramos para uma pessoa ressuscitar? Para satisfazer a nossa falta? Mas eu não beijei como eu deveria ter beijado, eu não fiz o que eu deveria ter feito, então volta, porque agora se você voltar, eu vou fazer tudo o que eu não fiz. Então faça. Porque nós só damos valores para algumas coisas depois que a perdemos. Nós só damos valores para algumas pessoas, para algumas
coisas, para algumas situações, depois que não temos mais essas coisas, essas pessoas, essas situações ao nosso alcance. E quando a Bíblia fala de ressurreição, toda ressurreição na Bíblia tem um propósito. Nenhuma ressurreição na Bíblia aconteceu de forma descabida, nenhuma ressurreição na Bíblia aconteceu por acaso. Eu sempre brinco que na época de Jesus, dono de funerária passava apertado, né? Porque se ele estava vindo, desce de cara com o velório, já era, acabou o velório. Mas se a gente for olhar na Bíblia, desde de Antigo Testamento a Novo Testamento, nós vamos ver que toda ressurreição ou palavra de ressurreição, ela tinha um propósito. E quando falamos de ressurreição, aplica-se a qualquer área da nossa vida. Não aplica-se só a pessoas. Aplica-se a sonhos, aplica-se a projetos, aplica-se a situações. Quantas coisas na nossa vida morreram e que nós estamos orando para ressuscitar. Quantas coisas na nossa vida já morreu e nós estamos clamando para que Deus ressuscite. Mas vai ressuscitar para quê? Vai ressuscitar por quê? Vai ressuscitar com qual propósito? A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 11, abra lá comigo, nós vamos ler Hebreus capítulo 11. Eu falei aqui esses dias a respeito de Abraão, e hoje Deus me trouxe a lembrança, essa palavra profética que Abraão liberou. Abraão no capítulo 11, no versículo 16, 17 e 18. É Abraão que fala, não foi Abraão que escreveu, mas ele que fala. Você vai ver que é a fala de Abraão. Ufa, hein? Eu já troquei Ló por Jó. Mas você vai ver em Hebreus que é Abraão que fala. O escritor de Hebreus, ele pega as falas de Abraão. Aí ele diz assim, Hebreus 11, 17, 18 e 19, diz assim: pela fé Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, diga assim comigo, o expôs à prova. Guarde isso, o expôs à prova. Quem expôs Abraão à prova? Obrigado. Ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaque: a tua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou, olha aí Abraão, né? Ele acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então a declaração de Abraão a respeito de Isaque seria para dar continuidade na promessa. Abraão nunca tinha visto, nunca tinha ouvido alguém falar de ressurreição, mas Abraão conhecia o Deus da ressurreição. Então Abraão, ele fala assim: bom, se Deus pediu Isaque, Deus é poderoso, suficientemente poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos, porque é uma promessa sobre Isaque. Mais ou menos Abraão, nas entrelinhas, estava dizendo assim: bom Deus, se é para eu sacrificar Isaque, eu vou sacrificar, mas há uma promessa sobre Isaque. Se há uma promessa sobre Isaque, como que Isaque vai morrer? Então eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio que a sua palavra não volta vazia. Eu creio que tudo que o Senhor falou, ainda que as circunstâncias mostrem contrárias, ela vai se cumprir. Ainda que aconteça de forma sobrenatural. Meu irmão, Abraão já era meio maluco diante das pessoas, porque ele sai da terra, sai da parentela, vai para um lugar que Deus não mostra. Abraão desce ao Egito, libera palavras no Egito. Abraão já era um homem costumeiramente, um homem de fé. E agora Abraão vai ao pico do exercício da fé. Ele fala assim: eu vou matar Isaque. Se Deus pediu, amém.
Mas Deus é poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos, porque há uma promessa em Isaac. Então, um dos propósitos da ressurreição é para que Deus continue ou dê continuidade àquilo que Ele prometeu. Se Deus prometeu algo na minha vida, se Deus prometeu algo na sua vida, que aparentemente está morto, ou que verdadeiramente está morto, nós podemos clamar a Deus pela ressurreição, porque se há uma promessa, vai ressuscitar. Se há uma promessa, se Deus prometeu, ainda que esteja morto, viverá. Se Deus liberou uma palavra, se Deus se empenhou, a Bíblia diz em Números capítulo 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não fará. Então Abraão agarra isso, fala: se há uma promessa em Isaac, se Isaac morrer, ele vai ressuscitar. Libere palavras sobre as promessas de Deus na sua vida. Não deem essas promessas por mortas, porque ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem muitas promessas que nós recebemos e que por não querer lutar por elas, ou porque não acreditamos verdadeiramente nelas, nós deixamos elas irem morrendo, até o ponto de morrer. E tem muita gente com promessa enterrada. Quando Abraão falou assim: o meu filho não vai ser enterrado não, se ele morrer, Deus vai ressuscitar, porque tem uma promessa em Isaac. Você tem uma promessa? Então libere uma palavra sobre essa promessa nessa noite. Diga em nome de Jesus: se está dormindo, acorde. Se está morto, hoje é noite de ressurreição. E eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que está morto vai ressuscitar, porque há uma promessa de Deus, uma palavra empenhada. Aleluia! Ah, mas passa tempo, não importa quanto tempo passa, nós vamos ver daqui a pouco, pode estar cheirando mal. Para Deus o que menos importa é o tempo, porque Deus não se move no tempo cronológico, Deus se move na eternidade. Para você ver como Deus não se importa com o nosso tempo, Isaac morreu nesse sacrifício. Isaac morreu depois, mas nesse sacrifício Isaac morreu? Não. Sabe por que Isaac não morreu? Porque Deus se antecipou a Abraão, porque Deus conhecia o coração de Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus conhece o meu coração e Deus conhece seu coração. E Deus se antecipa tanto às bondades quanto às maldades do nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2 diz que Deus levou o povo de Israel ao Egito para provar-lhes o que estava no seu coração, se tudo aquilo que eles haviam falado era verdade ou não, que amavam a Deus. E então no caminho de deserto Deus pôde provar-lhes o coração, não para que Deus conhecesse, porque Deus sabia, mas para que o coração dele se revelasse a outros. Aí Deus pega Abraão, e Deus sabia que Abraão temia ele, Deus sabia que Abraão amava ele. Deus não estava provando o coração de Abraão para ver se Abraão realmente ia matar, mas foi para mostrar para o próprio Abraão o quanto ele amava o Senhor. A ressurreição do filho da sunamita demonstra claramente que esta foi uma ressurreição de sonho. Não precisa abrir, lá em 2 Reis, no capítulo 4. No versículo 32, diz que a sunamita é aquela mulher que construiu um quarto para Eliseu. A sunamita é aquela mulher que construiu um quarto para o profeta. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você: não tem nada melhor do que você servir ao Senhor com o que você tem. Quando você abre mão daquilo que você tem em detrimento a um propósito maior de Deus, Deus cuida dos seus projetos, seus propósitos. A
Fabi, por 9 meses de lambuja, um a mais depois, né, abriu a casa dela para os profetas de Deus, né, Fabi? E depois ela pôde provar da fidelidade de Deus, né, Fabi? Nós fomos pregar em Brusque semana passada, e nós chegamos lá, tinha uma casa, televisão, ar-condicionado, geladeira, construída para pastores. Um casal construiu uma casa para hospedar pastores. Foi isso que essa mulher fez. Nós ficamos lá, parecia, né? Tá no hotel. Chegamos lá e falou: pastor, essa casa é para vocês. Vocês vão ficar aqui, ó, cama de casal, cama para Rebeca, sofazão, aquele sofá, sabe, que cabe a família toda deitada. Falou: pastor, essa casa é para vocês. Tem piscina, mas tava frio. Mas tinha piscina, TV a cabo. Foi essa casa que nós construímos para hospedar pastores. E quando você cuida dos projetos e dos propósitos eternos, meu irmão, Deus cuida de tudo que você precisa. Essa sunamita falou: vamos construir uma casa para os profetas. Quando eles passarem por aqui, eles terão um lugar onde dormir. E na hora de ir embora de Brusque, é uma profeta, né, a dona da casa, ela falou: pastores, não só quando vim pregar não, quando quiser passar por Brusque, essa casa aqui é para vocês. Falou: aleluia. Essa mulher fez isso. E aí Eliseu chama Geazi e fala assim: qual é o sonho dessa mulher? Ter um filho. Então vamos orar por ela, porque Deus vai dar um filho para essa mulher. Chama ela, ela fala assim: não fale como louco, eu sonho em ter um filho. Agora o Senhor vai liberar essa palavra. Segundo o que eu estou falando, daqui 1 ano você vai abraçar um filho. Dentro de 1 ano essa mulher teve um filho. Pouco tempo depois, ou alguns anos depois, o filho dessa mulher morre. Aí ela chega até Eliseu e fala assim: eu te pedi alguma coisa, eu te pedi algum filho, e agora o filho está morto. O sonho está morto. Aquilo que eu mais sonhava, o que eu mais desejava, está morto. Deus me deu um pirulito e Deus tomou o pirulito. Que Deus é esse? E aí Eliseu fala: calma, eu vou lá orar. Eliseu entra no quarto, deita sobre o menino, coloca sua boca na boca do menino, seu nariz no nariz do menino, seus olhos nos olhos do menino, e então o corpo do menino começa a aquecer e o menino espirra 7 vezes. Eliseu abre a porta e fala: Geazi, vem cá, chama a sunamita. A hora que a sunamita chega, Eliseu fala assim: está aqui o teu filho ressuscitado. Tudo aquilo que nós sonhamos, se nós entendemos que se nos dispormos para o Senhor, no Senhor Ele há de realizar. E sonho que Deus realiza, se morrer Ele ressuscita. Se tem algum sonho seu que morreu, eu profetizo em nome de Jesus a ressurreição dele nessa noite. Tem gente que não sonha mais. Com o que você sonha? Você não sabe. Essa fase da vida, estou sonhando mais nada, nem dormindo direito eu estou, quem dirá sonhar. Mas quais são os seus sonhos, seus planos? Quais são os seus projetos? Ih, pastor, já morreu tudo. Então eu profetizo em nome de Jesus que vai ressuscitar. Você crê nisso? Você que tem um sonho que aparentemente ele está morto, levante tua mão, diga assim: sonho. E eu vejo um relógio, assim, quando eu falo desse sonho, Deus está mostrando um relógio. Deus está falando que Ele está alinhando o tempo dele com o nosso tempo, e alguns sonhos começarão a ressuscitar. Então diga assim comigo: sonho, volte à vida. Sonho, volte à vida. Sonho, volte à vida. Em nome de Jesus. Volte a sonhar. Desenhe, volte a projetar, volte a desenhar, volte a pensar. Ah, mas a idade que eu estou, meu irmão, Abraão, quando subiu no monte, ele tinha mais de 100 anos. 100 anos ele teve Isaac. Abraão estava na média, com 135, 133 anos, quando ele ofereceu Isaac.
E aí quando a gente olha para a ceia, a gente fala a respeito da ressurreição. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 11, no versículo de número 43. A Bíblia, ela é muito clara quando fala a respeito que Deus responde às nossas orações. Nem tudo que nós pedimos Deus responde. Nem tudo que nós clamamos Deus nos dá. Não porque Ele não nos ama, não porque Ele não nos quer ver bem, porque talvez não é o momento da realização daquilo que nós estamos pedindo. Ou talvez não vai de acordo com o caráter de Deus. Não adianta eu falar para Deus: Deus, fere os meus inimigos, destrói os meus inimigos. Deus vai falar: não está isso. Deus vai falar assim: eu estou falando para você que você tem que amar os seus inimigos, você tem que beijar os seus inimigos, você tem que orar pelos seus inimigos. Você está orando para que eu mate, para que eu destrua, para que quebre a cara. Que isso? Então tem coisas que nós oramos a Deus que Deus não vai responder. E está muita gente clamando por ressurreição sem propósito. A ressurreição de Lázaro mostra que Deus, Ele é dono do tempo. Diga para a pessoa do seu lado assim: espere em Deus. Não queira acelerar o processo. Não queira atropelar etapas. Espera em Deus. Mas está demorando muito. Mas quem disse que se fosse rápido seria melhor? Quem disse que se fosse do seu jeito seria melhor? Quem disse? Quem disse que se fosse no tempo que você planejou seria o tempo perfeito? Às vezes acontece alguns entraves no meio do caminho, que dentro de um processo, não porque o diabo está se levantando, mas é Deus que está dando uma puxada no freio de mão. Fala: espera um pouco, senão você vai chegar antes do tempo. A Bíblia fala que Lázaro era amigo pessoal de Jesus. Imagina a gente ser amigo pessoal de Jesus. Se eu ficar doente, estou tranquilo. Só Jesus pôr a mão já era. Um WhatsApp, Jesus, já estou curado. Porque basta uma palavra e pronto. Talvez esse não era o pensamento de Lázaro, mas era o pensamento das irmãs de Lázaro. Porque Lázaro fica doente e Lázaro morre. Jesus ouve da morte de Lázaro, Jesus vem, mas demora um processo de 4 dias, desde a morte até Jesus chegar. Aí Maria, ela diz para Jesus assim: o Senhor demorou, se tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Quem somos nós para questionarmos a Deus quanto ao tempo? O profeta Marinês pregou aqui na quinta-feira a respeito do tempo. Quem somos nós para dizer: Senhor, se o Senhor não tivesse demorado, não teria morrido. Senhor, se o Senhor não tivesse... Deus fala: peraí, tem alguma coisa errada aqui, o poste está fazendo xixi no cachorro. Peraí, tem alguma coisa errada. Quem é Deus aqui? E Jesus fala para ela assim: calma, fica tranquila. Foi necessário tudo isso acontecer, foi necessário Lázaro adoecer, foi necessário Lázaro morrer, foi necessário Lázaro ter sido enterrado. Tudo isso foi necessário. Então tem coisas na nossa vida que acontecem não por obra do diabo, não porque o irmão do nosso lado é um endemoniado. Tem coisas que acontecem na nossa vida porque foi necessário acontecer. Mas precisou morrer? Precisou, porque só depois que morre que muitos dão valor. É aquilo, já foi no velório? Quantos amigos o morto tem? No velório o morto é bonzinho, nunca foi aquele cara chato que todo mundo falava, né? No velório até aquele bandido vira bonzinho.
Porque o sentimento eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me doado mais. Então Jesus, ele fala assim para as irmãs de Lázaro: ele morreu na hora certa, foi enterrado no dia certo e está lá, fica tranquila. Aí Jesus está indo em direção ao túmulo. Aí as irmãs de Jesus falam: Jesus, o negócio é o seguinte, você pode até ir, mas eu vou te dar um conselho, o negócio está fedendo, está cheirando mal. João capítulo 11, no versículo 43, assim: e tendo dito essas palavras, clamou... João capítulo 11, versículo 43. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia... O quê? O homem havia o quê? Está acompanhando aí? Estava morto. Na minha Bíblia diz que havia morrido, na minha versão. Saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. Olha aí de novo, Lázaro, lembra que eu falei de Jesus no começo? Lázaro estava com o corpo envolto em faixas e o rosto tinha um outro pano. Presta atenção nisso que lá na frente você vai entender sobre esse outro pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas e deixai-o seguir. Então tem ressurreição que é necessária para que se alinhe o tempo e o propósito de Deus. A morte de Jesus na cruz, eu já estou encerrando. A morte de Jesus na cruz, o Ministério do Louvor já pode ir subindo. A morte de Jesus, ela foi para perdoar os nossos pecados. Diga comigo assim: a morte foi para perdoar os meus pecados, mas a ressurreição foi para me dar vida. A morte para pagar os meus pecados e a ressurreição para me dar vida. A morte para pagar os meus pecados e a ressurreição para me dar vida. Quando nós falamos a respeito desta ressurreição de Cristo, abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 20. E eu quero declarar essa palavra, irmão, em nome de Jesus, de ressurreição. Eu quero liberar essa palavra nessa noite. Que promessas vão ressuscitar, que sonhos vão ressuscitar. Toda promessa e todo sonho vai ressuscitar alinhado com o tempo e o propósito do Deus eterno. Que nós não venhamos, tudo que é precipitado na nossa vida causa constrangimento, dor e arrependimento. Abaixa só um pouquinho. Toda precipitação, ela gera frutos. Pode ver que toda decisão precipitada, ela traz arrependimento no coração. E quando ele vai orar por Lázaro, ele não estava preocupado, estava cheirando mal. Não fique preocupado se aquilo que você tem orado está fedendo, deixa feder. Ai, pastor, tá fedendo, há tanto tempo o negócio está morto, Deus. Mas vai ressuscitar no tempo oportuno de Deus. Aí se você ver a ressurreição de Lázaro, Jesus, ele fala assim: Pai, eu vou fazer uma oração aqui. Não é porque eu não acredito que o Senhor possa ressuscitar Lázaro. Eu vou fazer essa oração para que os incrédulos que estão à minha volta possam crer. Tem coisas que nós fazemos, não é para que Deus responda, mas para que pessoas à nossa volta vejam. Quando Jesus ele andava, as pessoas viviam julgando ele todo dia. Ele é mentiroso, ele é pecador, bandido, ladrão, salafrário. Não era isso que falava de Jesus? E o que Jesus fazia? Nada. E aquelas pessoas, ele estava andando, e aquelas pessoas que estavam com ele estavam dizendo que ele era ladrão, que ele era mentiroso. E o que ele fez? Nada. Sabe aonde ele foi justificado?
Na cruz. A hora que ele estava lá assim, ó. Aí aqueles que estavam chamando ele de ladrão, que estavam chamando ele de mentiroso, que estavam chamando ele de usurpador de autoridade, porque ele se dizia ser filho de Deus. Sabe o que eles disseram? Realmente este cara é o filho de Deus. Não se justifique, vá para a cruz. Na cruz você é justificado. Porque se você for tirar satisfação com todo mundo que fala mal de você, você está largado, está pego. Mas os frutos testificam a verdade. Olha para os meus frutos, foi isso que Jesus estava dizendo naquela cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E quem pode perdoar alguém que o colocou na cruz no momento de morte? Jesus. E só pode ressuscitar quem entende o processo de morte. Quem não entende o processo de morte não pode ressuscitar. Se você não entender o processo de morte, dificilmente as coisas vão ressuscitar. Marta e Maria, elas não estavam entendendo o processo da morte de Lázaro. Talvez o milagre poderia ter sido diferente. Elas devem ter metido o pau em Jesus. Cadê o amigo agora? Cadê Jesus? Falei. Cadê Jesus? Aí, Lázaro morreu, cadê o amigão? Cadê o hashtag tamo junto? Cadê? E não tinha WhatsApp, não tinha Facebook naquela época, né? Então não tinha como elas acompanharem os passos. Mas aí daqui a pouco alguém fala assim, Jesus está chegando aí. Aí Maria nem espera Jesus entrar, vai lá tirar satisfação. Se você tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido. Para ela falar aquilo para Jesus é que elas já tinham descido a lenha nele. Olhando o contexto nosso, nosso dia. Você não imagina isso? Aí Marta, lá no velório, cadê o amigão? Não veio nem no velório. Grande amigo. Mas elas não sabiam que o processo estava sendo construído. Então deixa eu falar uma coisa para você, cala a boca. Para de murmurar. Para de reclamar. Porque senão o processo de ressurreição na sua vida vai demorar muito mais. Para de ficar... Morreu, põe o joelho no chão. Senhor, que a ressurreição da minha promessa, do meu sonho, esteja alinhado com o tempo oportuno do Senhor. Porque se o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer. João no capítulo 20 diz assim, versículo 6, em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivesse em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado. Diga comigo, dobrado à parte. Na cultura judaica, quando as famílias se sentavam à mesa, presta atenção nisso que eu encerro aqui. Quando as famílias se sentavam à mesa para comer, eles tinham aquele guardanapinho, cada um tinha o seu lenço para enxugar a boca e enxugar as mãos. Cada um da mesa tinha aquele lenço. Então quando os serviçais, eles sabiam que alguém acabou de comer ou não. Não era que nem nos dias de hoje, né? Tem aquelas etiquetas, né? Coloca o prato e a faca e o garfo assim bonitinho, quer dizer que você acabou de comer. Na prática judaica era, se jogasse o lenço em cima do prato ou em cima da mesa, significava que ele acabou de comer. Agora, se o lenço fosse dobrado, significava que aquela pessoa foi até algum lugar, mas ainda ele não acabou de comer, ele teria que voltar. Ou seja, quando Pedro entra na tumba de Jesus e vê o linho, fala, ele morreu, ressuscitou. Aí ora Pedro olha ali o lenço dobrado, fala, mas ele deixou um sinal aqui, que ele vai voltar,
que ele foi até ali, mas vai voltar. Não acabou, não está consumado, ele vai voltar. Por quê? Porque o lencinho está dobrado. Era um sinal de Jesus para os seus discípulos: eu fui ali e volto já. Então diga assim comigo: ele foi ali e volta já. Se coloque em pé para nós orarmos. Diga assim: ele foi ali e volta já. A morte foi para o perdão dos nossos pecados, mas a ressurreição foi para nos dar vida. Jesus está todos os dias nos dando sinais. Ele tem deixado todo dia o lencinho dobrado. Nós estamos desapercebidos quanto ao propósito eterno. Meu, a hora que Pedro entra naquele lugar, fala: vamos embora, galera, ele vai voltar. Por quê? Olha ali, o lenço está dobrado. O nosso Senhor deixou o sinal de que ele foi ali e volta já, que não está acabado, que não está concluído, que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Aleluia! Oh, ora maranata, vem, Senhor. Hey! Oh, rabacanto robalabashore calabassuriando robalabas. Oh, vem. Vamos declarar esse cântico mais uma vez.